Você já parou para pensar no que existe por trás de um cartão postal perfeito? Aquela imagem das Maldivas que circula no Instagram, águas cristalinas, cabanas sobre o mar, casais brindando com champanhe sob o pôr do sol, é talvez uma das maiores ilusões modernas. Um paraíso cuidadosamente construído. Mas para quem? E se eu te dissesse que o mesmo lugar que parece o céu na terra, para muitos, é uma prisão dourada? Imagine a cena. Um drone sobrevoa o arquipélago. Centenas de ilhas espalhadas, como pérolas em um colar azul turquesa. O som das ondas suaves, o brilho do sol refletindo nas piscinas infinitas dos resorts. Mas, conforme a câmera desce, a paisagem muda. Abaixo das águas cristalinas, aparecem encanamentos, lixo escondido, trabalhadores exaustos remando pequenas canoas para voltarem às suas ilhas depois de 14 horas de trabalho. É aí que a pergunta surge. O que é o paraíso quando alguém precisa viver o inferno para mantê-lo funcionando? Nas Maldivas, há duas realidades, coexistindo no mesmo mar. De um lado, o turista que paga até $10.000 por noite, acreditando estar vivendo um sonho. Do outro, o funcionário que ganha menos de $10 por dia, limpando quartos, lavando pratos, servindo coquetéis que nunca poderá provar. Eles moram em ilhas separadas, literalmente. Os trabalhadores locais vivem em ilhas chamadas de Staff Islands, ilhas de serviço, onde o luxo não chega. Lá, não há piscinas infinitas, nem Wi-Fi veloz, nem jantares à luz de velas. Há dormitórios apertados, calor sufocante e o cansaço de quem sustenta o espetáculo sem nunca fazer parte dele. Você viu o pôr do sol hoje? Pergunta um turista sorridente a um garçom. O homem responde com um sorriso polido, mas o olhar denuncia. Ele nunca viu. Está sempre servindo quando o sol se põe. O paraíso tem uma hierarquia invisível, e quem está no topo dificilmente olha para baixo. É curioso pensar que um lugar vendido como símbolo de liberdade, onde o tempo parece parar, onde a alma supostamente se encontra, seja na verdade um sistema que aprisiona. Um império de ilhas privadas governado pelo turismo global, onde o conceito de liberdade foi transformado em produto de luxo. Nos anos 70, quando as Maldivas abriram suas portas ao turismo internacional, a promessa era simples: transformar o país em um refúgio de paz e prosperidade. Mas a paz virou performance. As ilhas foram moldadas para o olhar estrangeiro. Tudo, da arquitetura às músicas nos jantares, foi desenhado para encantar visitantes europeus e americanos, não para refletir a verdadeira cultura local. É como se o país tivesse sido encenado, transformado em um palco onde cada sorriso é parte de um roteiro e cada gesto uma exigência. Mas o que acontece com um povo quando ele é ensinado a sorrir para sobreviver? A resposta está nas entrelinhas da paisagem perfeita. Enquanto os turistas publicam fotos com a legenda "Vivendo o sonho", a juventude maldívia enfrenta um desemprego crescente fora do turismo. Muitos não conseguem empregos nos resorts por não falar inglês. Outros se recusam a trabalhar em locais onde o álcool e as roupas de banho vão contra sua fé muçulmana. Assim, o paraíso vende prosperidade, mas distribui contradições. E há algo ainda mais profundo, uma questão espiritual. As Maldivas não são apenas um destino turístico, são o reflexo de uma era. Vivemos um tempo em que o ser humano busca escapar da própria vida, pagando por experiências que o façam esquecer quem ele é. O turismo de luxo se tornou a religião moderna da fuga, e o arquipélago é seu templo. Mas toda fuga cobra um preço, não apenas financeiro, mas moral. Quando o mundo inteiro corre atrás do paraíso perfeito, alguém precisa se sacrificar para que ele continue parecendo perfeito. E é esse o paradoxo das Maldivas. Quanto mais belas elas se tornam nas telas, mais invisíveis se tornam as pessoas que as constroem. O turista vê o azul, o trabalhador sente o sal, o visitante fotografa a luz, o morador convive com a sombra. E a verdade é que o paraíso, quando vira mercadoria, perde a alma que o tornava sagrado. Há quem diga que as Maldivas são o primeiro país que pode desaparecer com o aumento do nível do mar. Se isso acontecer, será uma ironia cruel. O mesmo oceano que lhes deu beleza e riqueza poderá engoli-las, lentamente, silenciosamente. Talvez, no fim,
o verdadeiro castigo do paraíso seja desaparecer sob as próprias águas que vendeu como eternas. Mas antes disso, vale uma reflexão. Quando você sonha em visitar um paraíso, você está indo para conhecê-lo ou para consumir o sonho que alguém te vendeu? E se o verdadeiro paraíso não for um lugar, mas um estado de consciência que a humanidade esqueceu? Porque talvez o paraíso real nunca tenha sido feito de areia branca e mar azul, mas de justiça, dignidade e equilíbrio, coisas que nenhum resort pode oferecer. Se essa reflexão te fez ver as Maldivas de outro jeito, imagine o que ainda está escondido nas próximas ilhas dessa história. Siga essa jornada, porque o próximo capítulo revela o que acontece com quem vive nas sombras desse paraíso, onde o luxo acaba e a realidade começa. Você já se perguntou quem serve o café da manhã enquanto você admira o nascer do sol sobre o oceano? Quem troca os lençóis, quem limpa a piscina infinita, quem mantém o sorriso quando o corpo já não aguenta mais? As Maldivas são vendidas como o destino dos sonhos. Mas há um outro arquipélago, invisível, escondido logo atrás das câmeras, onde o sonho se transforma em sobrevivência. Imagine o contraste. O turista desperta em uma cama macia de lençóis brancos, envolto pelo perfume do mar e pelo canto distante das gaivotas. Alguns quilômetros dali, um homem desperta num quarto abafado, sem janelas, cercado por beliches e ventiladores antigos que giram lentamente. Ele veste o uniforme azul marinho do resort e parte em silêncio, ainda de madrugada, para mais um turno de 12 horas. Hoje o mar está bonito, diz o colega, tentando sorrir. Bonito. Para quem? Ele responde sem olhar para cima. Esse homem é um dos milhares que vivem nas chamadas Staff Islands, ilhas criadas exclusivamente para abrigar os trabalhadores dos resorts. Lá não há turistas, nem luxo, só concreto, calor e cansaço. As regras são rígidas, proibições de visitar certas áreas, horários de silêncio, controle de internet, inspeções surpresa. Eles vivem próximos o suficiente para ver o brilho dos hotéis ao longe, mas distantes demais para fazer parte dele. A vida nessas ilhas tem um som peculiar. O barulho metálico das panelas no refeitório, o chiado das lavadoras de roupa, as conversas em sussurros durante o jantar. Muitos vieram de ilhas menores, deixando a família para trás. Prometeram salário alto, mas não disseram que não teríamos o direito de ir e vir, confessa uma mulher, enquanto corta legumes na cozinha quente de um resort 5 estrelas. Seu olhar é firme, mas cansado. Ela manda quase todo o salário para casa. Nunca viu um pôr do sol na praia que limpa todos os dias. Há algo de profundamente simbólico nisso. O paraíso visto apenas através do vidro da servidão. E esse vidro é grosso. Não é só social, é espiritual. As Maldivas são um país muçulmano, onde a fé é parte da identidade. Mas nos resorts, o álcool corre livremente, os corpos se exibem, e as leis que valem nas ilhas locais parecem desaparecer. O trabalhador maldívio é obrigado a viver entre dois mundos, um onde as regras de sua religião são sagradas e outro onde tudo o que é proibido se torna negócio. Não é fácil servir bebidas que você acredita serem pecado, conta um jovem barman. Mas o que é pecado maior? Trabalhar nisso ou deixar sua família passar fome? A frase ecoa como uma ferida aberta. Esse é o dilema que muitos vivem. O preço da sobrevivência. Há uma verdade dura aqui. O paraíso das Maldivas é construído sobre uma pirâmide silenciosa, e na base dela estão os invisíveis. Eles não aparecem nas fotos, não recebem sorrisos, não participam da festa. São os que trabalham quando todos descansam e dormem quando o mundo acorda. E ainda assim existe beleza neles, uma força silenciosa, uma fé que resiste. Mesmo exaustos, muitos acreditam que o esforço será recompensado. Há esperança nas pequenas coisas. Um telefonema da família, uma noite de descanso, um sonho guardado. Mas o sistema sabe usar essa esperança, mantém todos presos pela promessa de algo que nunca vem. Um aumento, uma promoção, um dia de folga que não chega. E é aqui que o documentário ganha uma camada geopolítica, porque não estamos falando apenas de indivíduos, mas de uma estrutura global. O turismo internacional transformou países inteiros em zonas de serviço,
lugares onde o bem-estar de uns depende do sacrifício de outros. As Maldivas são apenas um símbolo disso. Os pacotes de luxo vendidos em Londres, Paris e Nova York sustentam uma economia que, por trás das cifras bilionárias, carrega marcas de colonialismo moderno. É o mesmo velho enredo. O norte consome, o sul serve. O glamour das fotos é apenas o verniz sobre uma velha ferida. E há algo ainda mais profundo, mais humano por trás disso. O medo. O medo de ser esquecido. O medo de nunca sair dali. Porque muitos trabalhadores não podem simplesmente ir embora. Os contratos longos, as dívidas, o isolamento e a dependência das empresas fazem com que, na prática, eles estejam presos, física e emocionalmente. Um paraíso que se transforma em prisão. Certa vez, um cozinheiro contou algo que ficou gravado em minha mente. Um dia um turista me perguntou onde eu morava. Eu apontei para a ilha ali do lado. Ele riu e disse, "Deve ser incrível viver aqui." Eu também ri, mas por dentro chorei. Essa é a ironia suprema das Maldivas. Para uns, é o refúgio do estresse. Para outros, é o estresse que nunca tem refúgio. E talvez essa seja a metáfora do nosso tempo. O mundo inteiro se tornou uma grande ilha dividida entre quem pode descansar e quem precisa trabalhar para que o descanso exista. Mas há algo que ainda não contaram. Quando a maré sobe e o turismo falha, como na pandemia, o paraíso mostra sua verdadeira face. Sem visitantes, os resorts fecham, os empregos somem e as ilhas voltam a ser o que sempre foram. Frágeis, dependentes e esquecidas. Foi quando muitos perceberam que a beleza sozinha não sustenta ninguém. O que o mundo chama de paraíso, para eles, é rotina. E a rotina, sem propósito, vira prisão. Mas dentro de cada trabalhador, ainda há uma chama. A vontade de reescrever o próprio destino. De um dia olhar para aquele mar azul e pensar, agora esse paraíso também é meu. Porque todo ser humano, não importa onde esteja, tem o mesmo direito. O de não apenas servir o mundo, mas também ser parte dele. E talvez, se você chegou até aqui, comece a entender. O verdadeiro luxo não é o resort nem a vista do pôr do sol. É a consciência. Porque quando você entende o custo humano por trás da beleza, você muda o modo como enxerga tudo, inclusive a si mesmo. Se isso te fez pensar diferente sobre o que é um paraíso, imagine o que vem a seguir. No próximo capítulo, você vai descobrir como o dinheiro circula nesse império de luxo e por que ele nunca chega a quem mais precisa. Continue a jornada. O verdadeiro choque ainda está por vir. Você já se perguntou para onde vai o dinheiro que você gasta em um resort nas Maldivas? Milhares de dólares por noite, refeições dignas de reis, experiências exclusivas. Mas quem realmente lucra com isso? A resposta é tão desconfortável quanto necessária. Quase nada desse dinheiro fica no país. E o paraíso que o mundo vê, na verdade, é um espelho distorcido da desigualdade moderna. Imagine uma ilha de luxo vista do alto, piscinas sobre o mar, garçons impecáveis, helicópteros pousando com empresários e influenciadores. Agora olhe para o outro lado. Poucos quilômetros dali, uma pequena ilha local, com casas de concreto rachado, ruas de areia e crianças brincando entre cabos elétricos improvisados. O contraste é brutal. É como se o mesmo sol iluminasse dois mundos diferentes. Nos números, as Maldivas parecem um sucesso. O PIB per capita é o mais alto do sul da Ásia. Mas olhe mais fundo. Grande parte dessa riqueza é concentrada nas mãos de investidores estrangeiros, donos de cadeias internacionais, fundos de investimento, conglomerados do Golfo e da Europa. O dinheiro chega às ilhas, mas sai ainda mais rápido, transferido para contas em Dubai, Londres ou Singapura. O que sobra para o povo maldívio? Salários baixos, dependência total do turismo e um custo de vida crescente que torna impossível sonhar em ter o próprio negócio. Meu pai era pescador, conta um homem de meia idade, sentado diante do mar. Ele pescava para viver. Agora o peixe é servido aos turistas por um preço que ele nunca poderia pagar. A frase é simples, mas revela tudo. O país que antes vivia do mar, agora vive para quem vem ver o mar. A economia foi vendida e, junto com ela, a soberania silenciosa de um povo. O governo sabe disso, mas também depende disso. Mais de 70% da economia maldívia vem diretamente do turismo. Isso significa que qualquer crise
um desastre natural, uma pandemia, um conflito geopolítico pode destruir tudo. E quando o fluxo de turistas cai, como aconteceu em 2020, o país paralisa. Sem visitantes, $100. $100 sem governo. É o risco de quem vende o próprio paraíso. Se o comprador some, o vendedor afunda junto. E há algo ainda mais perigoso: a falsa sensação de prosperidade. Os resorts criam uma ilusão de abundância, mas é uma abundância artificial, construída sobre crédito, exploração e aparência. Enquanto os hotéis vendem pacotes de luxo, o governo se endivida para construir aeroportos, ilhas artificiais e infraestrutura que beneficie os mesmos investidores estrangeiros. É um círculo vicioso. Quanto mais luxo o país oferece, mais ele se endivida para manter o luxo. Mas o verdadeiro problema está em outro lugar, na dependência psicológica. O povo maldívio foi condicionado a acreditar que sem turismo não há futuro. É o mesmo mecanismo usado em várias economias pós-coloniais: transformar um país inteiro em prestador de serviço para o resto do mundo. E o pior é que funciona. Enquanto o turista acredita estar ajudando a economia local, ele está, sem saber, reforçando a estrutura que mantém o povo preso à base da pirâmide. Há uma frase popular entre os trabalhadores: quanto mais rica a ilha, mais pobre o povo. E ela não é exagero. Nos resorts mais caros, o gasto médio de um casal por dia equivale a um mês inteiro de salário de um funcionário local. E ainda assim a propaganda diz: as Maldivas são um exemplo de sucesso econômico sustentável. Mas o que é sucesso quando ele custa a alma de um povo? O sucesso às vezes é só uma forma elegante de disfarçar a exploração. E aqui entra a camada filosófica. O brilho econômico é como o reflexo da água, bonito de longe, mas impossível de tocar. Você mergulha e o que encontra é um vazio silencioso. As Maldivas vivem hoje o dilema de toda civilização que trocou identidade por prosperidade. Quando um país começa a vender sua beleza natural, seu povo se torna invisível. E quando um povo se torna invisível, a história começa a se repetir. Colônias modernas, disfarçadas de paraísos tropicais. Um economista local resumiu com frieza: não somos donos nem da nossa areia. Ela pertence às companhias que a exportam para construir mais resorts. É quase poético, se não fosse trágico. O próprio chão do país virou mercadoria. E há algo espiritual nisso. Quando a natureza é explorada ao limite, algo dentro do homem também se corrompe. As Maldivas mostram o reflexo de uma humanidade que perdeu o senso de medida, que acredita que beleza é um produto, que natureza é um recurso, que felicidade pode ser comprada em pacotes all inclusive. Mas há um preço invisível que o luxo cobra. Ele não aparece nas faturas, mas nos olhares. Nos olhos cansados dos que servem, nos olhos distraídos dos que consomem, e nos olhos do mar, que vê tudo e nada diz. Talvez o verdadeiro colapso das Maldivas não venha das águas que sobem, mas da ganância que desce, lentamente, como uma maré escura, corroendo tudo que um dia foi puro. E ainda assim, há esperança. Novas gerações começam a questionar esse modelo. Jovens empreendedores locais tentam criar ecoturismo, projetos sustentáveis, educação independente. Eles querem provar que é possível existir fora da lógica do luxo estrangeiro. Mas lutar contra um sistema global é como remar contra a correnteza. Requer fé, coragem e a consciência de que o verdadeiro progresso não é brilhar mais, é pertencer mais. E essa talvez seja a maior lição econômica e espiritual das Maldivas. Um país não é rico quando o mundo o admira. Ele é rico quando o seu povo pode viver com dignidade, sem precisar vender a própria alma para sobreviver. Então, da próxima vez que você ver uma foto das Maldivas, lembre-se, o azul do mar também tem sombras, e nelas há histórias que precisam ser contadas. No próximo capítulo, vamos mergulhar ainda mais fundo, no lado que ninguém mostra, o impacto ambiental de um paraíso construído sobre o próprio colapso. Siga essa jornada. O que vem agora pode mudar sua forma de enxergar o mundo e o preço que ele paga pela beleza. Você já se perguntou o que acontece com o lixo de um resort nas Maldivas? A comida que sobra, as garrafas de champanhe, os plásticos das embalagens,
os produtos de limpeza usados para manter o brilho do paraíso, ele não. Desaparece com a maré. Ele volta, em silêncio. O que o turista não vê é que por trás das águas cristalinas há uma ferida aberta, uma cicatriz que cresce a cada mergulho, a cada selfie, a cada taça erguida ao pôr do sol. Imagine uma ilha perfeita, dessas que parecem ter sido pintadas por Deus. Areia branca, coqueiros curvados, o som suave das ondas. Agora, mude a câmera de direção. Atrás dos resorts de luxo, há montanhas de lixo queimando a céu aberto, o ar denso, o cheiro ácido do plástico, derretendo, o som dos corvos brigando por restos de comida. Esse é o outro lado das Maldivas. E o nome dessa ilha é Tilafushi, conhecida como a Ilha do Lixo. Pouca gente sabe que ela foi criada artificialmente, construída com os resíduos gerados pelo próprio turismo. Todos os dias, toneladas de lixo são trazidas de barcos e despejadas ali. Plástico, vidro, comida estragada, óleo, até eletrônicos. E enquanto os resorts prometem sustentabilidade, o fogo não para de queimar. O céu fica cinza, o mar em volta se tinge de óleo e fuligem. Os peixes morrem, os corais adoecem, e o que um dia foi um arquipélago sagrado vira uma metáfora viva do que o ser humano faz com tudo que toca. Você acha que isso é progresso? Pergunta um pescador, apontando para as colunas de fumaça ao longe. O rosto dele é queimado de sol, as mãos marcadas pelo sal. Chamaram de desenvolvimento, mas eu só vejo destruição. E ele tem razão. As Maldivas são o país mais baixo do planeta. Nenhuma ilha ultrapassa 3 metros de altura acima do nível do mar. E mesmo assim, o turismo exige mais espaço, mais ilhas artificiais, mais resorts, mais pistas de pouso. Cada nova construção altera o equilíbrio das correntes marítimas, destrói recifes e acelera o colapso ecológico. É como se o homem estivesse serrando o galho onde está sentado, com elegância, com taça de vinho na mão. A ironia é brutal. O mesmo oceano que sustenta o turismo é o que ameaça engolir o país. Cientistas afirmam que, se o nível do mar continuar subindo, as Maldivas poderão desaparecer completamente até o final deste século. E o motivo é claro, não apenas o aquecimento global, mas o modelo econômico que transformou natureza em moeda. Quando o luxo é prioridade, o planeta é o custo, e o preço está sendo pago agora. Pense nisso. Cada ilha resort tem suas próprias usinas, sistemas de dessalinização, geradores a diesel e infraestrutura isolada. Isso significa dezenas de motores funcionando dia e noite, emitindo toneladas de carbono no mesmo lugar que vende a ideia de pureza ambiental. É um paradoxo cruel. O paraíso mais desejado da Terra é também um dos mais vulneráveis. E o luxo que o sustenta é, ao mesmo tempo, o que o destrói. Mas há algo mais profundo, uma dimensão espiritual nessa destruição, porque a natureza das Maldivas sempre foi tratada como algo sagrado. Os antigos pescadores acreditavam que cada ilha tinha um espírito guardião, cada recife um coração vivo. Eles sabiam que o mar não era cenário, era presença. Hoje esse respeito se perdeu entre logotipos, hashtags e marketing verde. A espiritualidade deu lugar ao espetáculo. E quando o homem transforma o sagrado em produto, ele inevitavelmente cria seu próprio apocalipse. Há uma frase de um velho monge local que ecoa como um aviso. O mar devolve tudo, até o que tentamos esconder. E é exatamente isso que está acontecendo. As correntes trazem de volta às praias o lixo que os resorts despejam no oceano. Garrafas com rótulos de hotéis de luxo aparecem nas margens de ilhas habitadas por pescadores pobres. O paraíso está se afogando no próprio reflexo, mas o mundo continua aplaudindo. Fotos perfeitas, legendas poéticas, promessas de ecoexperiência. É a estética da destruição disfarçada de harmonia. E essa estética é perigosa porque faz parecer que está tudo bem, que podemos continuar destruindo, contanto que o estrago venha com Wi-Fi e pôr do sol cinematográfico. Você quer saber quando o paraíso acaba? Pergunta um guia local, enquanto mostra um recife morto esbranquiçado. É quando o silêncio substitui o som dos peixes. E ali está a verdade. A beleza não desaparece de uma vez. Ela se apaga devagar, como uma luz que vai morrendo, uma cor que perde força, um canto que deixa de ecoar.
E quando finalmente notamos o que era sagrado virou ruína, as Maldivas não são apenas uma história sobre turismo, são um espelho do planeta, um retrato do que acontece quando a humanidade coloca o luxo acima da vida, quando o desejo de parecer rico vale mais do que o dever de cuidar daquilo que nos sustenta. E talvez esse seja o ensinamento oculto por trás da beleza. O mar não é apenas cenário, é consciência. Ele observa, absorve e devolve. E quando ele devolver, será tarde demais para pedir perdão. Mas ainda há tempo. Há projetos locais tentando regenerar os corais, transformar resíduos em energia, reduzir o impacto. Pequenas iniciativas lideradas por pessoas que entenderam o que muitos turistas nunca perceberão. O verdadeiro luxo é a harmonia, não o excesso. E quem vive em sintonia com o mar não precisa dominá-lo, precisa escutá-lo. O que as Maldivas estão tentando nos dizer é simples, mas urgente. Não há paraíso possível se o preço dele for o planeta. E agora que você sabe o que o mar esconde, o próximo passo é entender o que a alma humana esconde. O conflito entre fé, tentação e identidade que molda o coração desse lugar. No próximo capítulo, vamos mergulhar na batalha silenciosa entre tradição e desejo, religião e sobrevivência. Prepare-se. O paraíso vai mostrar o seu lado mais humano e talvez o mais proibido também. Você já imaginou viver num paraíso e, mesmo assim, sentir culpa por estar nele? Nas Maldivas, essa é a realidade de milhares de pessoas. Um país muçulmano conservador, cercado de resorts onde o pecado é vendido como experiência exótica. Enquanto o turista brinda com champanhe em uma taça gelada, o funcionário maldívio desvia o olhar, porque para ele, aquele gole significa mais do que uma bebida. Significa quebrar séculos de fé, tradição e identidade. O contraste é chocante. Durante o dia, as ilhas vivem um silêncio respeitoso. Mesquitas brancas, o chamado para a oração ecoando sobre o mar, mulheres com véus coloridos caminhando em ruas de areia. À noite a cena muda completamente. As luzes dos resorts brilham como outra dimensão. Música eletrônica, corpos bronzeados dançando sob o luar, garrafas estourando, beijos às escondidas. Dois mundos separados, por poucos quilômetros e por um abismo moral. Às vezes eu escuto o som das festas do resort enquanto oro, confessa um jovem local de olhar tímido, e me pergunto, qual das duas vozes Deus escuta? Essa frase diz tudo. As Maldivas vivem presas entre fé e sobrevivência, porque o turismo que sustenta o país é o mesmo que o desafia espiritualmente. Os costumes locais são rígidos, o álcool é proibido, o consumo de carne de porco é restrito, demonstrações públicas de afeto são mal vistas. Mas tudo muda nas ilhas turísticas, onde o que é pecado vira atração. As regras da religião se dissolvem na espuma do mar, substituídas pelas regras do mercado. O mesmo país que prende cidadãos por beber em público serve champanhe gelada a estrangeiros a poucos metros dali. O choque cultural não é apenas visível, é doloroso. Imagine crescer sendo ensinado a rezar 5 vezes por dia, a valorizar a modéstia, a respeitar a tradição, e depois ter que trabalhar em um resort onde as hóspedes andam de biquíni. O álcool flui e a música nunca para. É viver entre dois mundos que não se tocam, mas colidem o tempo todo. Um conflito invisível, mas constante, entre o sagrado e o dinheiro. E essa tensão molda o coração do país. Por trás dos sorrisos que recebem os turistas, há dilemas silenciosos. Homens e mulheres que vivem divididos entre sustentar a família e manter a alma em paz. Muitos escondem a profissão da comunidade. Outros trabalham em ilhas distantes para evitar o julgamento dos vizinhos. Meu filho acha que eu sou cozinheiro em um barco. Não quero que ele saiba que sirvo álcool, conta um garçom com o olhar perdido no horizonte. Mas esse dilema vai além da religião. É uma luta pela identidade. O turismo não apenas traz dinheiro, traz ideologias, hábitos, valores e, aos poucos, vai moldando a mente de um povo. Jovens sonham em vestir-se como os turistas, em falar como eles, em viver como eles. A globalização chega com um sorriso, mas cobra caro. Apaga o que é local. É assim que uma nação começa a perder a própria voz, quando a cultura vira atração e a fé vira obstáculo para o lucro. O Islã, nas Maldivas,
não é apenas uma religião, é o alicerce da identidade. Mas o turismo ocidental trouxe uma tentação irresistível, a promessa de uma vida melhor, desde que você esteja disposto a se afastar um pouco daquilo que acredita. E esse pouco, quando repetido todos os dias, se transforma em tudo. Há um ditado maldívio que diz: o mar que traz a vida também traz o esquecimento. E é exatamente isso que está acontecendo. O mar trouxe turistas, trouxe dinheiro, trouxe progresso, mas trouxe também o esquecimento do que é ser Maldívio. Em algumas ilhas locais, jovens já questionam os costumes antigos. Querem mais liberdade, mais expressão, mais conexão com o mundo. Enquanto isso, os anciãos temem o desaparecimento dos valores que mantiveram a nação de pé por séculos. Antes, as pessoas rezavam pelo mar, diz um velho pescador, olhando o horizonte. Agora, rezam por Wi-Fi. Essa transição é inevitável, mas o problema é o ritmo. A cultura das Maldivas não está evoluindo, está sendo empurrada. O turismo global não pede licença, ele entra, domina e transforma. E quando a cultura tenta resistir, é acusada de atrasada. Mas há uma diferença entre tradição e prisão, e entre modernidade e submissão. A sabedoria está em equilibrar os dois lados, sem perder a alma. Do ponto de vista geopolítico, esse conflito é um exemplo claro do novo tipo de colonização, não por exércitos, mas por influências. O turismo se tornou uma forma de poder. As nações ricas exportam seus valores disfarçados de experiências culturais, e as nações dependentes adaptam sua essência para agradar. O resultado? Uma globalização estética. Todos os lugares começam a parecer o mesmo, e as diferenças que tornavam o mundo interessante desaparecem. Mas há resistência. Em pequenas ilhas, líderes locais e educadores tentam reavivar a cultura, ensinar à nova geração que tradição não é atraso, é raiz. Eles acreditam que é possível viver do turismo sem perder a alma, que o visitante pode conhecer o país como ele é e não como o marketing quer que ele pareça. São pequenas revoluções silenciosas, feitas de música, fé e orgulho. E talvez essa seja a verdadeira redenção das Maldivas, reencontrar o equilíbrio entre o que o mundo espera delas e o que elas realmente são. Um povo que serve o paraíso, mas ainda busca o próprio, porque no fim, o conflito entre tradição e tentação não é apenas das Maldivas, é de todos nós. Vivemos divididos entre o que acreditamos e o que o mundo exige que sejamos, entre fé e desejo, entre ser e parecer. E talvez, só quando olharmos para dentro com a mesma fascinação com que olhamos o mar azul, a gente entenda o que é liberdade de verdade. Se essa reflexão te fez enxergar as Maldivas com outros olhos, imagine o que vem a seguir. No próximo capítulo, vamos descobrir o destino de um povo preso dentro do próprio paraíso. E o que acontece quando o sonho que o mundo vende se torna a prisão de quem o vive. Fique por perto. O desfecho está chegando, e ele vai te fazer repensar o que é realmente ser livre. Você já pensou que o lugar mais bonito do mundo também pode ser o mais solitário? Nas Maldivas, o paraíso tem grades invisíveis, feitas de luxo, silêncio e segredos. Grades que não prendem o corpo, mas aprisionam a alma. Durante todo este tempo, vimos as ilhas sob dois ângulos, o das fotos perfeitas e o da realidade que ninguém mostra. Mas o que mais impressiona não é o contraste entre riqueza e pobreza, é o vazio no olhar de quem vive ali. Turistas, trabalhadores, empresários, todos presos dentro da própria ideia de felicidade. Um turista olha o mar e pensa: aqui encontrei a paz. Um trabalhador olha o mesmo mar e pensa: aqui perdi a minha liberdade. O mesmo cenário, duas verdades, um mesmo engano. O paraíso das Maldivas não é apenas geográfico, é psicológico. É o símbolo da ilusão moderna de que felicidade é algo que se compra, não que se constrói. E essa é a maior prisão da humanidade, acreditar que precisa viajar ao outro lado do mundo para encontrar o que só pode ser descoberto dentro de si. Há algo profundamente triste em ver um lugar tão belo sendo consumido pela própria beleza. As Maldivas são como uma rosa que, de tão admirada, se destrói no processo. Cada turista que chega com uma câmera, cada resort que surge do nada, cada promessa de paraíso exclusivo,
cava um pouco mais o abismo entre o que é natural e o que é necessário. E esse abismo já engoliu muita coisa. Tradições, corais, culturas, sonhos. Mas ele ainda não engoliu tudo. Há esperança. Nos jovens que começam a questionar, nos pescadores que voltam a cuidar do mar, nos professores que ensinam que a fé e a natureza caminham juntas. Há resistência no simples ato de lembrar quem se é. Porque o paraíso verdadeiro não precisa ser vendido. Ele é sentido. Não está nas águas transparentes, mas na consciência limpa. Não está em ilhas artificiais, mas nas relações reais. E não está em fugir do mundo, mas em aprender a viver nele sem se perder. As Maldivas nos ensinam que toda beleza tem um custo, mas o custo da beleza sem alma é alto demais. O luxo que brilha por fora não compensa o vazio que cresce por dentro. Talvez o verdadeiro luxo seja poder dormir com a alma leve, com a certeza de que não há culpa em viver, nem vergonha em sonhar simples, e que a liberdade não é estar num paraíso, é saber que o paraíso está em você. E é por isso que essa história não é só sobre um país, é sobre todos nós, sobre a forma como corremos atrás de coisas que parecem perfeitas e esquecemos o essencial, a verdade, a presença, o propósito. O que está acontecendo nas Maldivas é o espelho do que acontece no mundo. E dentro da gente, vivemos cercados de luxo, conectados por telas, mas desconectados de nós mesmos. Então, eu te deixo uma pergunta, e ela pode mudar o rumo da sua vida. Quantas vezes você buscou o paraíso e acabou se perdendo dentro dele? Se essa história mexeu com você, não deixe que o sentimento passe. Aperte o botão de seguir, compartilhe essa mensagem e continue essa jornada comigo, porque a cada episódio a gente vai além do que os olhos veem, para enxergar o que o mundo esconde. O próximo destino, outro paraíso, que talvez também esconda uma prisão. Mas quem sabe, no meio dessas histórias, você encontre algo muito maior. O mapa que leva ao único lugar onde o homem realmente é livre, dentro de si mesmo.